Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja para sempre louvado. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, o quinto domingo após a Epifania. Este é o encontro da comunidade da Paróquia Anglicana da Santíssima Trindade. Nós somos uma igreja vinculada à Igreja Anglicana, à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Diocese Anglicana do Recife. O nosso bispo diocesano é Dom João Câncio Peixoto. O pároco de nossa comunidade é Dom Filadelfo Oliveira. Hoje nós estamos tentando uma formatação diferente aqui do nosso culto. Você está nos vendo, talvez valha a pena colocar o seu telefone na horizontal e aí você vai ter uma visão mais ampla e uma perspectiva melhor do local de onde eu estou falando. Queria receber a confirmação de vocês se o som e a imagem estão chegando adequadamente até vocês. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem e me ver também claramente. Por favor, dê-me este retorno. Nós estamos na presença do Senhor e queremos colocar a nossa consciência claramente na presença de Deus. Por isso eu quero convidar você a tomar um lugar tranquilo aí na sua casa, onde quer que você esteja, para que nós possamos fazer uma prece, colocando-nos na presença do Senhor. Geralmente eu me refiro a esta oração inicial como uma oração de invocação. E é assim que tradicionalmente a igreja aborda esta oração primeira. Contudo, nós não invocamos a presença de Deus, nós não pedimos que Deus se faça presente. Ele está presente. Nossa consciência é que se coloca na presença do Senhor. Norberta, a ideia é exatamente essa, que você coloque o seu telefone na horizontal e possa ter uma perspectiva mais ampla do que aquela que tradicionalmente o Instagram oferece. Nós vamos fazer esta prece através da qual nós colocamos a nossa consciência na presença do Senhor. O convite neste momento é que você serene o seu coração, que você se aquiete, porque o corpo é só o primeiro passo. Muitas vezes o nosso corpo consegue estar parado, mas a nossa mente, excessivamente agitada, continua em seus movimentos sem fim. Meu convite a você é que aquiete o corpo, desligue televisão, rádio, qualquer coisa que possa ter uma força dispersiva de tua consciência, e agora, chamando a mente para o momento presente, convocando as emoções, os pensamentos e os sentimentos para nos colocarmos diante de Deus, vamos fazer juntos uma oração. Ó Deus eterno, glorificado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar em tua presença. Tem piedade de nós, Senhor, e recebe-nos no teu santo lugar. E que a tua presença, a proximidade a ti, a relação e o vínculo contigo sejam as fontes supremas de nossa paz, de nossa segurança, de nossa quietude. É isso que te pedimos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja
o nosso Senhor. Começamos relembrando o sumário da lei, que está registrado no Evangelho. Escutai o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós estamos fazendo uma série de mensagens cujo tema são as estações do amor. E no primeiro domingo eu abordei o tema o amor de Deus. O amor de Deus é a fonte suprema de toda paz, de todo equilíbrio, de toda serenidade que eu e você queremos, desejamos, precisamos para viver de modo tal que possamos ser felizes nesta vida. O amor de Deus. No domingo passado falamos sobre amar a si mesmo, aprendendo a amar a si mesmo. Porque o texto que acabamos de ler no sumário da lei, palavras de Jesus registradas no Evangelho, diz que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Então, o amor a si mesmo é o primeiro elemento, é o padrão, a partir do qual eu discerno o que é o amor e ofereço às demais pessoas. Hoje nós chegaremos à terceira estação do amor. Começa com o amor de Deus, passa pelo amor a mim mesmo e chega agora à mais íntima, quase que instintiva forma de amar, que é o amor aos filhos, ou ainda o amor paternal, maternal, estas dimensões do amor. Então esse é o que nós vamos conversar, refletir, meditar na manhã de hoje. Mas agora queremos, neste movimento litúrgico, que começa com a consciência da presença de Deus e imediatamente nos convida para olhar para nós mesmos e ganharmos consciência de nosso pecado, de nossas contradições, de nossas falhas. E nós queremos quebrar nossos vínculos com o pecado. Nós queremos dizer ao Senhor que queremos estar com Ele, viver nele. E para isso, para que isso se dê de modo pleno, de modo absoluto, é necessário que rompamos os nossos vínculos com o pecado. Muitas pessoas acham que a confissão é o momento em que nós olhamos para trás e pedimos perdão a Deus pelos erros que nós cometemos. É isto, mas não é só isto. A confissão é a oportunidade que nós temos de dizer a Deus: Senhor, eu escolho a Ti. Eu decido caminhar contigo. Diante de mim estão as opções do pecado e da justiça. E eu prefiro o Teu caminho. Então, nós não apenas na confissão pedimos perdão pelos erros do passado, mas afirmamos ou reafirmamos a nossa decisão e a nossa escolha de caminhar com Deus. Então vamos à confissão dos nossos pecados. Confessemos humildemente os nossos pecados ao Deus Todo-Poderoso. Vós que verdadeira e sinceramente vos arrependeis dos vossos pecados, estais em caridade com o vosso próximo e resolvidos a levar vida nova, andando pelos caminhos do Senhor, aproximai-vos com fé, fazei vossa confissão a Deus Todo-Poderoso e, confiantes no seu perdão, participai da comunhão com Ele. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Pecados contra Ti,
contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de te servir com alegria, para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu espero que você tenha feito de fato esta oração comigo. Oração que confessa os pecados do passado, que quebra os vínculos com tais práticas por decidir caminhar com Deus. E é nesse espírito que nós queremos agora receber de modo cerimonial e verdadeiro a absolvição pelos nossos pecados. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos, com sincero arrependimento e viva fé, a Ele se convertem, vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem, e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus, Mãe e Pai eterno, cheio de graça e de misericórdia, que está conosco, que está presente aqui nesta manhã de domingo, para que aprendamos dele. Perceba que a liturgia segue esse movimento tão bonito e você está realmente convidada e convidado a acompanhar o movimento litúrgico. No primeiro momento, eu ganho consciência da presença de Deus. A minha consciência se conecta com Deus. Num segundo momento, eu, diante de Deus, olho para mim mesmo e discerno os meus pecados, as minhas faltas, as minhas transgressões e me arrependo. A palavra arrependimento, como todos vocês sabem, é a mudança de consciência, metanoia. Então, essa experiência de arrependimento, de conversão a Deus e uma conversão para Deus é este segundo momento. E agora, desimpedidos e livres de todo o mal, nós podemos nos achegar e nos assentar aos pés do Senhor para aprender dele. Eu gostaria de ler 2 textos da palavra do Senhor. Queria lembrar que essa série de reflexões acerca das estações do amor, que começou há 15 dias atrás, teve como mote inicial a leitura de 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um símbolo que retine. Então, colocando o amor como o lugar primeiro, o lugar supremo dos dons espirituais. Todos os dons espirituais ganham sentido, significado e relevância pela experiência e pela prática do amor. Sem o amor, nada disso me aproveitará, é o que diz o apóstolo Paulo. Hoje eu gostaria de lhes convidar para pensar comigo acerca do ensino de Jesus no que diz respeito à oração. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e lhe perguntaram: Mestre, como devemos orar? Ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos a orar, assim como os fariseus ensinam os seus discípulos a orar. Os discípulos queriam uma oração, não para que fosse repetida, mas para que se tornasse para eles a suma, a essência de sua espiritualidade. E Jesus atendeu ao pedido dos discípulos e lhes ensinou a oração que está presente no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Escutem esta oração que todos vocês conhecem e conhecem praticamente por toda a vida. Mateus 6, a partir do versículo 9, portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Costumamos orar ofensas, porque a palavra ofensa designa de modo mais claro e mais amplo, enquanto a palavra dívida tende a associar a alguma coisa do tipo financeiro, né? Mas a ofensa é mais ampla. Então, costumamos orar dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você está com sua Bíblia aberta aí, você vai entender agora por que os irmãos católicos param a oração do Pai Nosso na expressão: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E alguns protestantes continuam dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você vai notar que no versículo 13, esta expressão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, está entre colchetes. Isto porque nas mais antigas traduções ou manuscritos da Bíblia, essa expressão não está presente. Então, entre colchetes aparece aqui para mostrar que esse pedaço da oração está presente em alguns antigos manuscritos e em outros manuscritos não está presente. Então, por isso não há nenhuma dificuldade. A mesma oração é feita por católicos, anglicanos, luteranos, e esta pequena variação ela não deve ser tomada como relevante. O importante nesse texto que eu gostaria de destacar na manhã de hoje para vocês é que neste texto, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, travou aí, Dulci? Ou continua? Como é que tá? Tá fluindo? Me deem aí, de vez em quando me falem alguma coisa para eu saber que a gente está conseguindo caminhar. Então, mas o que eu gostaria de destacar na oração do Pai Nosso, que acabamos de ler a partir de Mateus capítulo 6, é que Jesus, quando quis oferecer a síntese ou a súmula da fé e da espiritualidade aos seus discípulos, ele chamou a Deus de Pai Nosso. Essa não é uma escolha acidental. É que Jesus verificou as relações humanas, todas elas, e buscou uma analogia para descrever a relação que nós devemos ter com Deus. E, diante disso, ele escolheu Pai Nosso que estás nos céus. Então, a paternidade é a relação, paternidade ou maternidade. É preciso que entendamos que Jesus poderia ter dito sem nenhum problema: Mãe Nossa que estás nos céus. É que a cultura hebraica, ela surge num momento da história em que a liderança ela é assumida pela figura do pai. É um modelo patriarcal. Esse modelo patriarcal, que trouxe bens e males à sociedade, meio que entrou em colapso a partir do século XX, e hoje nós não precisamos da figura masculina de Deus. Isso é muito importante, porque por vezes, para muitas pessoas, a figura masculina, a paternidade, não diz nada. Para muitas pessoas, o pai é aquela pessoa que lhe deixou ainda no berço, ou aquela pessoa que foi fonte de sofrimento, de constrangimento, de dor. Então não tem problema nenhum você pensar em Deus como Mãe Nossa que está nos céus,
Porque Deus não é menino nem menina, como diz a canção popular, né? Deus não é menino nem menina. Então eu posso pensar na maternidade divina. E é essa lacuna da figura maternal de Deus que acabou fazendo com que Maria, a Virgem Maria, a quem queremos tão bem, a quem respeitamos tão intensamente, a quem honramos, acaba ocupando uma face maternal de Deus. Não deveria ser assim. Eu não preciso olhar para Maria para pensar na face maternal de Deus. Eu posso pensar em Deus como mãe minha que está nos céus, mãe nossa que está nos céus. Porque Deus é tanto pai quanto mãe. E se Jesus escolheu a expressão Pai Nosso, é porque naquele momento cultural era mais interessante e útil chamar Deus de Pai. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é que ele não chamou Deus de mestre, de senhor, de rei, de imperador. Ele chamou de Pai. Porque esta relação, a relação filial, a relação paternal, maternal, era de todas as relações humanas aquela que mais falava ao coração de Cristo, no sentido de dar-nos uma semelhança, uma similitude, uma símile de como é a nossa relação com Deus. Agora, quando você ouve dizer Pai Nosso que está nos céus, deveria pensar no Pai dos ensinos de Jesus. O Pai dos ensinos de Jesus é frequentemente diferente do Pai que nós conhecemos e até do Pai que somos. E aqui há duas outras passagens bíblicas que eu poderia utilizar para lhes esclarecer de que tipo de pai Jesus está falando. A primeira é a parábola do filho pródigo. O pai de Jesus, o Pai Nosso que está nos céus, é o pai do filho pródigo, né? Aquele que ama perseverantemente o filho, que mesmo sabendo que o filho está construindo para si um caminho de dor, respeita o caminho do filho, lhe entrega a parte da herança que lhe caberia depois de sua morte. O filho vai embora, mas ele aguarda que o filho retorne. E quando o filho retorna, reconstrói a sua dignidade, restaura a sua dignidade, sabe honrar o filho. Então, a parábola do filho pródigo, ele nos ensina acerca do caráter de Deus, do caráter de Deus. Uma segunda passagem também dos evangelhos é aquela em que Jesus diz: se o teu filho te pedir pão, tu lhe darás pedra. Se ele te pedir peixe, tu lhe darás uma cobra? E é uma pergunta retórica, porque a resposta é obviamente não. E Jesus completa: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará. Então, é preciso que nós entendamos que Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai, mas a paternidade divina é em tudo superior à paternidade ou à maternidade que nós experimentamos em nossas relações. Jesus, referindo-se a todos os discípulos, ele diz: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste não dará infinitamente mais àqueles que o pedirem, aqueles que clamarem, e numa outra passagem, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, esta é uma primeira dimensão que eu acho extremamente importante. Mas avançando para as nossas reflexões acerca das estações do amor, eu queria lembrar a vocês qual foi o conceito que nós fizemos de amor. Amor é o vínculo intersubjetivo que se manifesta através de respeito, cuidado gracioso e perdão. Essas três dimensões. E se nós não soubermos amar aos nossos filhos, nunca amaremos às outras pessoas. Por isso que depois do amor por si mesmo, a primeira estação que nós precisamos visitar é o amor pelos filhos. Porque, meus irmãos, me perdoem dizer, nós ainda não sabemos amar como convém amar.
E frequentemente aquilo que nós definimos como amor aos filhos não passa da dimensão instintiva que todos os outros animais têm. Nós devemos perceber o amor aos filhos não apenas como um vínculo biológico, mas como um vínculo espiritual. A paternidade, eu vou chamar aqui de pamaternidade, eu não sei se Gessione concorda com essa expressão que eu acabei inventando, é a pamaternidade. A pamaternidade que envolve a figura da paternidade e da maternidade, porque hoje elas têm uma dimensão conjunta, uma dimensão próxima, ainda que seja possível dividir papéis na criação dos filhos. Isso deve ser feito não partindo-se do pressuposto que há uma diferença ontológica entre homem e mulher, mas que é possível, dentro da administração da casa, da convivência doméstica, diferenciar papéis. Então, aqui você está falando, Gessione coloca a expressão pai e mãe, né? Então, que é pai e mãe. Eu preferia essa expressão, a pamaternidade, porque tem a força da expressão maternidade nela, né? Então, a pamaternidade, é sobre isso que a gente vai conversar na manhã de hoje. Essa pamaternidade, ela tem uma dimensão biológica que não difere muito da relação que os animais têm com suas crias, com seus filhotes. A pamaternidade, enquanto um vínculo biológico, tem como ênfase alimentar e proteger. É isso que os animais fazem com seus filhotes. E é isso que nós, seres humanos, fazemos com nossos filhos: alimentar e proteger. E se nós alimentarmos e protegermos adequadamente, o resultado será o crescimento. Eles vão crescer, eles vão se tornar, saem de bebês, se tornam crianças, de crianças adolescentes, finalmente se tornam adultos, saem e vão viver suas vidas. Bom, essa é a história de todos os animais. Todos os animais têm essa mesma dinâmica, mas existe um outro tipo de relacionamento, de pamaternidade, que não é uma pamaternidade biológica, cujo objetivo é o crescimento físico. Há uma pamaternidade espiritual, cujo objetivo é a maturidade, é ajudar e conduzir e guiar nossos filhos para que eles se tornem homens e mulheres maduros na vida. Homens e mulheres maduros na vida. Essa é uma relação diferente. É uma relação de natureza espiritual que se assemelha a um processo de discipulado, cujo objetivo é ensinar e fazer amadurecer. Ora, enquanto na pamaternidade biológica nós alimentamos e protegemos para fazer crescer, agora nós ensinamos para fazer amadurecer. Nós discipulamos para fazer com que os nossos filhos amadureçam. Ora, maturidade é algo que não é uma consequência biológica do passar do tempo. O envelhecimento, e antes do envelhecimento, o crescimento, é uma consequência natural do passar do tempo. Se alguém está vivo e o tempo passa, esse alguém cresce e depois envelhece, mas não necessariamente amadurece. O amadurecimento exige uma outra abordagem e nós deveríamos ser capazes de conduzir os nossos filhos como mestres de seus filhos, para que eles estejam no caminho do crescimento. É sobre isso que eu gostaria de conversar. Eu não sei se você já parou para pensar em si mesmo como mestres de seus filhos e filhas, numa relação de discipulado com eles. Eu gostaria de tocar num ponto que eu acho que é muito interessante. Há 3 fases na relação que temos com os nossos filhos, porque a nossa relação ela tem que ter 2 aspectos que estão sempre presentes: o aspecto da autoridade e o aspecto da amizade.
a autoridade e a amizade, elas estão presentes na relação pais e filhos, né? Quando os nossos filhos são crianças, há muita autoridade e pouca amizade. Pouca amizade. Porque a gente tem que dizer sim, tem que dizer não, tem que dizer a hora de fazer alguma coisa. A gente pode até conversar, mas as trocas são ainda pouco efetivas. Então, na primeira infância, a gente tem muita autoridade e pouca amizade. Quando os nossos filhos crescem e se tornam pré-adolescentes e adolescentes, deve haver um equilíbrio entre a autoridade e a amizade. Então, ainda há lugar para a autoridade, os pais devem exercer a sua autoridade, mas eles devem equilibrar a autoridade com a amizade. Tem que se construir a amizade. A amizade com os nossos filhos é importantíssima. Por que ela é importantíssima? Porque se durante a pré-adolescência e adolescência nós não fortalecermos a amizade, o que vai acontecer é que na idade adulta, onde a autoridade praticamente não tem lugar, a amizade é que sustenta a relação com os nossos filhos. Se nós não construirmos a amizade, quando os nossos filhos se tornarem adultos, sabe o que eles serão? Estranhos em quem demos banho, em quem trocamos fraldas. Ou seja, é um estranho, é uma pessoa cuja relação, cujo vínculo conosco quase inexiste, porque nós não soubemos trabalhar a questão da amizade quando era o tempo certo. Porque na idade adulta, ou nós somos amigos de nossos filhos, ou a gente vai ter essa relação caracteristicamente superficial, lamentavelmente superficial. Então eu gostaria de lhes convidar para refletir sobre um outro texto bíblico, e esse sim será guia para a nossa reflexão nesta manhã, que é o Salmo 23. O Salmo 23, que é o texto mais conhecido do Antigo Testamento, ele me parece dar-nos uma diretriz sobre o que vem a ser esta relação saudável de amizade, de autoridade, em que Davi se coloca na presença de Deus, e o cântico que ele constrói, que ele compõe para exaltar a Deus, é este que nós conhecemos e que aparece no Salmo 23. E aqui eu queria aprender a ser pai, a ser mãe, a exercer a pamaternidade espiritual. Eu acho que há no Salmo 23 pelo menos 7 indícios, caminhos, elementos que nós podemos aprender. E aprender, não importa em que fase da vida estejam os teus filhos. Não importa se eles são crianças, se eles são adolescentes, jovens, adultos, e até pais que são pais de idosos. Caramba, é algo que acontece, né? É algo que acontece. Daqui a pouco, com a graça de Deus, minha mãe será a mãe de uma pessoa idosa, se essa for a vontade do Senhor, né? Porque seus filhos estão crescendo. Eu tenho 53 anos, ao longo dessa semana eu faço 54. Né? Então daqui a pouco, conceito de idoso é um indivíduo que já passou dos 60 anos, então daqui a pouco minha mãe será mãe de uma pessoa idosa. Mas não importa em que fase da vida estejam seus filhos, eu acredito que esses elementos que aparecem aqui no Salmo 23 podem nos ajudar muito. O Salmo, eu vou ler, talvez você esteja com a sua Bíblia aí na sua mão e possa abri-la também para acompanhar a leitura que eu farei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi via a Deus como o seu pastor. Ele mesmo era pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé, e durante anos ele aprendeu o ofício, e quando ele foi pensar na sua relação com Deus, ele diz, Davi pensa, né? Eu sou o pastor dessas ovelhas, eu as alimento, eu cuido delas, eu as protejo das ameaças do leão, do urso, que querem devorar, dos lobos da terra. Eu sou o pastor dessas ovelhas, mas o meu pastor é o Senhor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo que eu terei tudo quanto eu desejo. O que Davi está nos ensinando é, aquilo que ele dava às suas ovelhas, Deus lhe dá. E o que é que Davi dava às suas ovelhas? Davi dava pasto, água, lugares tranquilos de descanso, dava segurança, dava proteção. Era isso que Davi oferecia às suas ovelhas. E ele dizia, é isso que Deus me oferece. E aí ele começa, né? E nesse sentido, há uma semelhança entre o que os pais fazem por seus filhos e que os pastores fazem por suas ovelhas. O texto diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, o pastor, a pamaternidade se caracteriza, em primeiro lugar, em oferecer para os nossos filhos um lugar seguro. Esse é o primeiro ponto, e é extremamente desafiador. Oferecer aos nossos filhos um lugar seguro. O texto diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é oferecer aos nossos filhos um lugar seguro? É oferecer, em primeiro lugar, um espaço onde eles podem ser eles mesmos, onde eles são recebidos, acolhidos. Porque, observe, minha irmã e meu irmão, o seu filho não é uma miniatura de você, nem é uma forma de continuar a tua vida. O teu filho e tua filha são vidas autônomas. E não é justo que você queira realizar na vida dos teus filhos os teus desejos, projetos e sonhos frustrados na tua própria vida. Quantas pessoas não olham para os filhos e dizem, não, meus filhos vão fazer isso, vão fazer aquilo, porque eu queria fazer e não fiz. E se você queria fazer e não fez, reúna a energia e faça. Faça você o que você sonha, o que você deseja, o que é o teu projeto, mas não transfira para seu filho e para sua filha o desafio ou necessidade de fazer aquilo que você não fez. Porque você não tem o direito de supor que o que te faria feliz os fará felizes. Entende? Aquilo que te realizaria, os realizará. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa é oferecer aos nossos filhos um lugar seguro. Porque é no lar que os filhos ganham força para realizar a sua identidade no mundo. Então, quando eu digo oferecer aos nossos filhos um lugar seguro, é inclusive para que eles possam assumir a sua orientação sexual com a certeza do amor dos pais. Nós não determinamos a orientação sexual de nossos filhos. Nós os criamos e é natural que o façamos de acordo com a identidade sexual biológica. Então não há nenhum problema nisso, é normal que seja assim. Mas
se ao longo do desenvolvimento dos nossos filhos e das nossas filhas, quando aflorarem as orientações de natureza sexual, você perceber que a orientação sexual de seu filho e de sua filha não é aquela que você mesmo tem, é preciso que você respeite isso. Respeitar isso é oferecer um lugar seguro para seu filho e para sua filha. Até porque a tua orientação sexual não é melhor do que a orientação sexual deles, seja qual for essa orientação. Mas é preciso que nós entreguemos aos nossos filhos o que o versículo 2 diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me oferece um espaço seguro para ser quem eu sou. Porque quando os próprios pais rejeitam seus filhos, há uma tendência enorme de que eles se rejeitem, e isso fará com que eles sofram imensamente, desnecessariamente. Então é muito importante que a família, o lar, seja um lugar seguro. Por favor, não confunda isso com tentar induzir uma determinada sexualidade nos seus filhos. Não é nada disso. E fala-se muito por aí sobre ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Gênero é uma descoberta, uma construção que vai se dar na experiência do indivíduo. Tá certo? Então, essas leituras obscurantistas não podem ter lugar. Nós amamos e apreciamos pessoas que viveram na Idade Média, como São Francisco de Assis, mas nós não estamos na Idade Média, tá certo? É muito importante que lembremos disso. Então, nós vamos dar oferecer aos nossos filhos um espaço seguro. Outra coisa, gente, no que diz respeito à orientação profissional também, né? Porque uma das perguntas mais idiotas que todos os pais fazem, todos os adultos fazem às crianças é: o que é que você quer ser quando crescer? E se as crianças fossem mais espertas, elas diriam: sei lá o que eu quero ser quando crescer, eu não conheço todas as profissões, eu não sei. Mas aí elas dizem: eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médica, eu quero ser professora, porque elas falam eu quero ser cozinheiro, elas falam das coisas que estão disponíveis, das atividades profissionais que elas conhecem, e frequentemente querem reproduzir a atividade profissional dos pais. Mas oferecer aos filhos um lugar seguro significa dar-lhes espaço para escolherem, revelarem seus dons e expressarem esses dons de modo seguro. Entende? Legitimado. Porque o que um pai e uma mãe desejam, de fato, é que seus filhos sejam felizes. E é possível que seu filho seja feliz como jardineiro, jardineira, cuidando de plantas. Que ofício maravilhoso! Como carpinteiro, como carpinteira. Pode ser que seu filho seja feliz como músico, música, ator, atriz. Gente, a gente precisa abrir a cabeça e entender que os nossos filhos têm as suas próprias vidas e elas não vão realizar aquilo que queríamos ter realizado e não realizamos. Nós devemos oferecer oportunidades para que os nossos filhos possam fazer as suas escolhas, as suas descobertas e construir seus próprios caminhos. Eu lembro sempre das palavras de Gibran, Khalil Gibran, naquele livro O Profeta. E ele diz assim: os nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de nós, mas não nos pertencem. Nós somos como arcos na mão do arqueiro, cujo prazer é curvar-se em suas mãos para que a flecha voe rápida e certeira para longe de si mesmo. Imagine um arco que se apegou à flecha e não a deixa ir embora. Imagine um arco que deseja que a flecha vire arco também. Não é um absurdo? Então, o prazer do arco é ver a flecha ir no seu próprio caminho, o caminho definido pelo arqueiro, o caminho que é definido pelo arqueiro. Então, esse é o primeiro aspecto da pamaternidade, A pamaternidade oferece um espaço seguro.
Em segundo lugar, o texto diz que ele leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. A pamaternidade se caracteriza, em segundo lugar, pelo conforto, pelo consolo. Veja, não é alimentar e proteger somente, é dar consolação aos nossos filhos. Sabem por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, na vida a gente vai sofrer, nossos filhos vão sofrer. Você não pode impedir que seu filho sofra. Haverá desilusões amorosas, haverá bullying na escola. Você pode ensinar o seu filho a se defender naturalmente. Pode dizer que seu filho, que as desilusões amorosas são parte do crescimento, né? Eu nunca experimentei isso de fato, né? Dizem que quando os ossos estão crescendo, eles doem. Os ossos estão crescendo, eles doem. Parece que emocionalmente também é assim, né? O crescimento emocional carrega alguma dor, algum sofrimento. Então, o texto diz que ele leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, oferece-me consolação, conforto diante do sol causticante que está lá fora. Então a gente tem que ter esse olhar para ajudar nossos filhos, para consolá-los nas suas dores, não é? Coisas terríveis. A gente vive numa sociedade iníqua, gente. Uma sociedade iníqua que exigem coisas absurdas de nossos filhos. Absurdas. Talvez a fase mais cruel da vida humana, que também é a mais recente, é a adolescência. Ser pai de adolescente, ser mãe de adolescente é algo terrível, porque a adolescência é um momento da vida artificialmente produzido. Artificialmente produzido. Talvez valesse a pena eu comentar durante 2 minutos sobre o caráter artificial da adolescência. Durante toda a civilização humana, a gente tem aí 5.000 anos de civilização humana documentada, pelo menos. Os humanos já existiam antes disso, há mais de 15 mil anos, o Homo sapiens existe sobre a face da Terra, mas a gente tem mais ou menos 5 a 7 mil anos de história documentada. Durante todo esse período havia infância, idade adulta e velhice. O indivíduo era criança até os 11 anos, 12 anos, até completar 12 anos. Aos 12 anos, 13 anos, ele entrava na idade adulta, e ali, a partir dos 60 anos, ele entrava naquela idade que a gente vai chamar de velhice. Então havia a infância, o adulto e o velho. Ora, a partir da Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, nós começamos a precisar de uma mão de obra qualificada para as indústrias, uma mão de obra qualificada para o mercado, para o sistema capitalista. Então, a criança, que naturalmente era incluída na agricultura, na pecuária aos 13 anos, que estava pronta para isso, ela não está pronta para as atividades que são da gestão e da administração do mercado. Então, artificialmente, nós criamos uma coisa chamada adolescência, que vai dos 12 anos de idade até os 18 anos. Então, nesse período, a gente inventou a figura do adolescente. E esse adolescente, ele existe num limbo existencial. Porque ele está ali sem atividade produtiva, e ele é então levado a estudar, em sistemas fabris, que fazem com que ele seja menos ele e mais uma figura de massa, mais um ser que sabe o que todo mundo sabe, que faz o que todo mundo faz, preparado para o mercado, não preparado para a vida. Eu fico indignado quando eu vejo meus filhos estudando seno, cosseno e tangente. Eu duvido, uma pessoa me escreva aqui dizendo que já utilizou na vida seno, cosseno e tangente. Eles estão
preparados, os nossos filhos estão sendo preparados para servir às indústrias, ao sistema capitalista, ao mercado. Eles não estão sendo preparados para a vida. Porque a matéria mais importante, a matéria mais importante que nossos adolescentes deveriam estudar é técnica de sobrevivência, primeiros socorros, inteligência emocional, a capacidade de lidar com a sua própria mente, equilibrar a mente. Ninguém trata disso. E aí a gente tem lá química inorgânica, as relações de carbono. Meu Deus! Giovana, a minha filha caçula, Tiago e Tainá, meus filhos mais velhos, todos eles decidiram seguir um caminho que é o caminho da atividade jurídica. Então Giovana pensa, projeta, sonha em ser juíza. Por que cargas d'água ela tem que aprender o que são cadeias de carbono? Se é isso que ela quer fazer da vida, a gente não devia respeitar isso. Por que cargas d'água ela deveria saber fazer cálculos dos vetores de defração da incidência da luz sobre a água? Relação de matrizes. Ou seja, essa imensa inutilidade. Agora, vou além. Nesse limbo chamado adolescência. Desejo sexual. Ora, durante toda a civilização, as pessoas casavam aos 13 anos. Tá certo? Isso antes da Revolução Industrial. Até o século XVIII, as pessoas casavam quando o desejo sexual surgia. Era absolutamente natural. Então, surgia o desejo sexual. Sabe como é chamada a primeira menstruação? A primeira menstruação é chamada de menarca. A palavra menarca significa poder de ser mãe. Então, era o corpo dizendo que a minha filha tinha poder de ser mãe. Então, se ela tem poder de ser mãe, eu devo prepará-la para ser mãe. E dar as condições que viabilizem a maternidade. Beleza, mas não é nada disso. A gente criou a adolescência que vai dos 12 até os 18 anos e até os 21 anos. A adolescência está cada vez aumentando até, porque antigamente era até os 18 começava a trabalhar, não, agora é até se formar, né? E aí vai até os 23 anos, o cara continua adolescente até os 23. E aí surge uma coisa, e a gente vai abrindo espaço para essas conversas e discussões, que é o problema da masturbação. A masturbação é uma coisa criada pela sociedade, gente. O adolescente, ele não quer se masturbar. Ele quer manter relações sexuais. E a masturbação é uma saída, é um subterfúgio, é um escape, porque ele que tem o desejo natural e deveria ter naturalmente as condições de expressar esse desejo, que é o desejo da satisfação sexual, ele não encontra isto e aí ele se masturba. O pior é o seguinte: a sociedade cria a impossibilidade da prática sexual regular e ainda condena o adolescente por se masturbar. Isso é louco! E aí o camarada, e começam histórias, né? Não, que isso não é natural, que isso é um absurdo, que isso... E o adolescente começa a pensar, a menina adolescente, o rapaz adolescente que se toca e que busca prazer sexual através da masturbação e fica pensando, será que eu sou doente? Será? É nada, é natural, é a vida, é assim mesmo. É que a sociedade te impediu do que todos os teus antepassados tiveram direito, que era ter uma vida sexualmente ativa quando o desejo sexual surgia. E agora, meu amor, vai ser feliz, fica tranquilo. A gente tá nessa... Não dá pra mudar tudo isso. Não dá pra gente fugir pra vocês viverem uma vida que deveriam viver. Mas, puxa vida, lidem com a masturbação de modo natural. Respeitem essa situação. Por favor. Vamos dar lugar. E aí os filhos começam a namorar e acontece aquela busca dos toques e tal. E tome repressão na cabeça dos meninos. Tome repressão. Gente, isso tudo é a vida, é natural, é um desejo legítimo. É a vontade de que a vida se expresse de modo amplo, de modo pleno, de modo verdadeiro.
Entendem? E aí a gente criou essa coisa artificial que é a adolescência, e a gente precisa saber lidar com o adolescente. O adolescente ele tá vivendo numa situação em que está descobrindo seus desejos, tem que esconder esses desejos, tem que esconder seu corpo que pede amor. E e as pessoas ficam, quantas meninas ficam curvadas para esconder seus seios? Durante toda a história da humanidade, isso era motivo de alegria, de orgulho. Era a feminilidade se manifestando, era recebida com aplauso, com admiração, com carinho. A gente precisa aprender a ser gente, né? E tá tão longe disso. Mas você, exercendo a pamaternidade, ofereça a sua filha, seu filho, um lugar seguro. Ofereça-lhe a consolação de dizer a eles: olha, não devia ser assim, você devia ter liberdade para escolher seus caminhos, mas essa sociedade hipócrita, essa sociedade malévola na qual nós estamos vivendo, tolhe tantas coisas, mas pelo menos aqui, na nossa relação filial, paternal, maternal, fica sabendo que eu te respeito, eu te entendo, eu te apoio e te dou liberdade. Não é lindo? Não seria muito melhor se pudesse ser assim, se nós pudéssemos oferecer esses espaços seguros e também pudéssemos oferecer consolação aos nossos filhos? Que Deus nos dê graça e sabedoria. A terceira dimensão aparece no versículo 3. O texto diz: ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós devemos desempenhar em relação aos nossos filhos esse papel de mestres e vê-los efetivamente como discípulos. Como discípulos. É claro que eles podem ter outros mestres na vida, mas nós devemos guiá-los pelas veredas da justiça. O problema é que antes de guiar nossos filhos pela vereda da justiça, nós mesmos precisamos viver nas veredas da justiça. Aquilo que os índios sabem ainda hoje, que é ensinar pelas costas. Você faz ideia do que é ensinar pelas costas? Ensinar pelas costas é ensinar pelo exemplo, ou seja, o índiozinho vem caminhando atrás, né, do seu pai e da sua mãe, e ele vê o que o pai e a mãe fazem e segue o mesmo modelo. Enquanto eles caminham, o índiozinho só vê as costas, o curumim só vê as costas, mas pelas costas eles aprendem, né? Porque aprendem pela imitação. O texto diz: guia-me pelas veredas da justiça. Significa que o pai e a mãe andam na vereda da justiça e mostram que esse caminho é o caminho que os filhos devem seguir. Eu vou dar 3 exemplos sobre guiar na vereda da justiça. Em primeiro lugar, eu acho que guiar pela vereda da justiça é ensinar a viver e amar a verdade. Quanto sofrimento existe na mentira, na falsidade, na preservação do que não é verdadeiro. Então, a primeira coisa que eu acho que nós devíamos ensinar aos nossos filhos é a amar e preservar a verdade. A verdade do que eu digo e a verdade do que eu sou. A verdade que eu vivo. A verdade, ela tem sido maltratada pela sociabilidade. Educar é essencialmente ensinar a mentir. Cristina, minha amiga, é dose dizer uma coisa dessa, mas né? Educar é basicamente ensinar a dissimular sentimentos, pensamentos. Então, as pessoas são ensinadas a não serem verdadeiras umas com as outras. E uma criança tem 3 anos, recebe um presente da madrinha, e a madrinha pergunta: você gostou, meu amor? E a criança é ensinada, não importa o que ela sente. A pergunta da madrinha era direcionada ao sentimento dela, e ela é ensinada pelos pais a dizer: gostei, não importa o que ela sente de fato, ela não devia expressar. Ela deve dizer gostei, porque dizer gostei é educado. E assim a gente ensina que crescer é aprender a mentir. Crescer é aprender a dissimular sentimentos. Não devia ser assim.
A gente deveria valorizar a verdade, dar lugar à verdade. A gente passa 10 anos ensinando os filhos a mentir. E aí, quando os filhos mentem, a gente fica surpreso. Chocado, decepcionado, meu filho mentiu para mim. Ontem eu estava fazendo um casamento, né, de casal querido, Carolina e Gerson. Então, aí eu me lembro que aí Carolina dizendo para Gerson, quando nós estávamos na escola e fugíamos da escola, matávamos a aula para irmos ao cinema juntos e namorarmos. E os pais estavam sabendo daquilo agora, sentados ali na primeira banca e sabendo agora que os filhos matavam aula para namorar no cinema, para ir para algum lugar e tal. É assim, por que a gente ensina os nossos filhos a mentir durante a infância inteira e se frustra depois quando eles nos mentem? Nós jamais ensinamos o caminho da verdade, e quando eles não seguem o caminho da verdade, nós nos sentimos surpresos. Gente, guiar-me pela vereda da justiça é ensinar o apreço pela verdade e que compensa viver e falar a verdade. A gente precisava ensinar isso, viver isso antes de ensinar, né? A forma mais eficaz de ensinar é viver. Em segundo lugar, eu acho que essa coisa de guiar pela vereda da justiça significa oferecer misericórdia às pessoas. Porque a justiça divina é graça e misericórdia. A justiça do Evangelho não é dar a cada um o que ele merece. Não. Isso é justiça romana. Lex romana. Iustícia. A justiça divina é graça e misericórdia. Guiar-me pela vereda da justiça é oferecer graça e misericórdia nesse mundo. Qual é a diferença entre graça e misericórdia? Prepara aí para aprender e guardar para sempre. Graça é oferecer a alguém o bem que ele não merece. Misericórdia é não dar a alguém o mal que ele merece. Repete? Vou repetir. Graça é oferecer a alguém o bem que ele não merece. Porque se merecesse não seria graça, seria salário. E misericórdia? Misericórdia é não oferecer a alguém o mal que ele merece. Então é assim que Deus nos trata, com graça e misericórdia. Essa é a justiça de Deus, é a vereda que nós devemos oferecer ao mundo. Nós não somos vingadores do mundo, nós somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus. E guiar os nossos filhos na vereda da justiça é lhes ensinar o caminho da graça, o caminho da misericórdia. Então, guia-me pela vereda da justiça, me diz, eu aprendi a amar e respeitar a verdade, a oferecer ao mundo as dimensões da graça e da misericórdia. Vamos adiante? Vamos. O versículo 4 tem o potencial para mim de ser o versículo mais bonito da Bíblia. E é a mais linda declaração de amor que eu conheço. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, em quarto lugar, nós deveríamos oferecer aos nossos filhos a segurança de saberem que nós estaremos sempre ali, por eles e para eles. Como é importante saber que eu posso seguir nesse mundo e os meus pais estarão por mim. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, fui nomeado funcionário público aos 18 anos, me casei aos 21 anos e saí de casa. Aos 39 anos, eu me divorciei e voltei para casa. Mas não voltei sozinho, eu voltei com o Tiago, que tinha 14 anos naquela época. E fui morar na casa da minha mãe,
Nunca houve dúvidas de que ela me receberia e receberia meus filhos. E ela não somente me recebeu. Minha mãe é uma dessas figuras, né, que são as mães. Imagina assim, eu tinha 39 anos, Hélio, meu irmão mais velho, tinha 41 anos. Manhã tinha por volta dos seus 65 anos. E com vários problemas de saúde. Rapaz, apareceu dentro dela uma mulher jovem, cheia de energia, e começou a cuidar da gente, de mim, de Tiago e de Tainá quando ia para lá, e lutando, e ocupou o lugar na igreja, porque eu era pastor de uma grande igreja, e eu celebrava a Eucaristia, e tinha minha ex-esposa do meu lado, agora não tinha mais esposa, então minha mãe assumiu o lugar, ficou do meu lado, ia para todos os cultos, eu pregava 2 vezes por domingo, ela estava lá. Que mulher! Estava lá dentro dela, estava escondida dentro dela essa força que ela pôs para fora, ficou ali do meu lado. E eu sinto hoje, manhã tem 76 anos, e eu sinto que hoje, se alguma situação se levantar, tem uma leoa lá dentro que vai se pôr para fora. E que coisa maravilhosa poder dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu tenho certeza que tu estás comigo. Davi dizia isso em relação a Deus, e nós precisamos aprender a dizer isso em relação a Deus. Mas nós precisamos ser para nossos filhos o que Deus é para nós: fonte de segurança, de paz, de consolo, de equilíbrio. Não, se alguma coisa não der certo, eu sei onde posso me encontrar, me socorrer, e encontrar essa paz, essa força. E Davi diz assim: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Aleluia, que a gente aprenda esse caminho. Em quinto lugar, ser pai e mãe, exercer a pamaternidade. A pamaternidade é servir aos nossos filhos. Servir aos nossos filhos. O texto diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparar a mesa significa oferecer aos nossos filhos, né, as condições de serem honrados. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, os adversários de Davi, aqueles que o odiavam, que queriam o mal dele, eram subjugados por Deus, e Deus preparava a mesa na presença deles, o que significava que Davi era honrado por Deus na presença dos seus inimigos. A gente precisa servir aos nossos filhos e honrar os nossos filhos, dar-lhes o valor que eles têm, reconhecer o valor que eles têm. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, disse Davi. A gente precisa, nós que somos pais e mães, temos esse papel em relação aos nossos filhos. Agora eu queria colocar algo que para mim é essencial, e eu não poderia terminar essa reflexão sem dizer isso. Nós temos funções a desempenhar, tanto na pamaternidade biológica quanto na pamaternidade espiritual. A pamaternidade biológica, eu já disse, tem a ver com alimentar e proteger, e a pamaternidade espiritual tem a ver com guiar, com ensinar no caminho da maturidade, do crescimento. Beleza. Mas nós não devemos desenvolver uma atitude de dívida para com os nossos filhos. Te livra desse pensamento de dívida para com o teu filho. Porque há pais que se sentem em débito com seus filhos e passam o tempo todo tentando compensar o que não deram ou o que não dão. E quando a gente tenta fazer isso, a gente frequentemente comete equívocos. Os equívocos de dar em excesso, para ver que se o excesso de bens materiais
supre a ausência de valores afetivos, da afeição, do amor, da presença, do cuidado que não demos, né? Então isso só gera desequilíbrio, isso só gera confusão, isso só faz mais mal do que bem aos nossos filhos. Então a gente precisa parar com isso, parar de ter essa postura, sabe? E não somos seres em dívida com os nossos filhos. Também os filhos não nos devem nada. Isso é parte da nossa missão no mundo. Cumprir a nossa missão do mundo. Eu cometi erros como pai, sem dúvida nenhuma, mas não adianta lidar com aquilo. Eu posso até pedir perdão aos meus filhos pelos erros que eu cometi, mas não vou viver lá não. Eu quero viver agora a minha pá-maternidade presente, e essa pá-maternidade do hoje, do aqui e agora. Eu quero oferecer amor, eu quero oferecer ensino, eu quero oferecer presença, eu quero oferecer segurança. Não vou viver como se eu fosse um devedor. Também não acho que meus filhos me devem nada. A única expectativa que eu tenho em relação aos meus filhos é que eles sejam felizes. A única expectativa que Deus tem em relação a mim é que eu seja feliz. O desejo de Deus é que eu seja feliz. Então para com esse negócio de tentar suprir o que você não deu, dando agora em excesso e estragando teus filhos, fazendo mais mal a eles do que bem. O sermão mais difícil que eu preguei na minha vida, Dulci, tinha como título: que mal eu te fiz com o bem que eu te quis. Esse é lasca, hein? Que mal eu te fiz com o bem que eu te quis. Não pode ser assim. Às vezes a gente, por querer o bem, a gente faz o mal. E não deveríamos seguir esse caminho. Nós devemos servir aos nossos filhos, e essa é a sexta dimensão, para honrá-los no mundo, para dar a eles o espaço de respeito que eles merecem. Em último lugar, o texto no versículo 8 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queria terminar dizendo que pai e mãe não morrem nunca. Algumas aqui que estão aqui, eu mesmo, meu pai já faleceu. Pai e mãe falecem, é da vida, mas não morrem. Porque morrer é se fazer ausente. Disse Davi: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se você amou seus filhos, se você ensinou o caminho da justiça, da graça e da misericórdia, os seus filhos vão lembrar de você, e ainda que não lembrem do teu nome, da tua fisionomia, a bondade e a misericórdia lhes seguirão todos os dias das suas vidas, e eles habitarão na tua casa para todo sempre. Porque a casa que a gente oferece aos nossos filhos não é uma casa de pau e pedra, de madeira e concreto. A casa que a gente oferece aos nossos filhos é a casa da sabedoria de viver. E essa sabedoria de viver estará com eles por todos os dias das suas vidas. Vamos orar? Vamos orar. Queria deixar essa palavra final, sabe? Para todos aqueles cujos pais já faleceram, cujas mães já faleceram. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Foi isso que ficou deles, então eles estão vivos em você. E a bondade e a misericórdia seguirão você todos os dias da tua vida. Vamos orar? Ó Deus eterno, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado por teu ensino, obrigado pelo teu Espírito. Obrigado por tudo quanto é verdade em ti e a que nós devemos nos adequar. Que tu nos ajudes, que tu nos socorra, que tu nos abençoes. Aqueles que estão enfermos entre nós, concede a tua graça, a tua misericórdia. Aqueles que estão com parentes enfermos e pessoas queridas doentes, dá-lhes, Senhor, o socorro e o livramento. Sobretudo a pais e mães que estão conosco, inscreve o Senhor na escola da vida para aprenderem a pamaternizar de modo amoroso, efetivo e que glorifique o teu nome, no nome de Jesus. Amém.
Esta reflexão, como todas as outras, ficarão disponíveis no nosso Instagram. Se isso foi bom para você, compartilhe, mande para outras pessoas. É fazer você um instrumento do bem, como eu pretendo ser, como a paróquia anglicana da Santíssima Trindade quer ser, instrumento de bem, de bom sabedoria, de bom espírito no mundo. Então, daqui a pouco vai estar disponível. Ainda hoje, faz isso, manda para as pessoas, compartilha. Isso é importante, isso é a tua missão no reino de Deus. Paz e bem.